Este hino, Ó que Esperança, de um compositor adventista chamado Wayne Hooper, cantor barítono dos Arautos do Rei, lá nos Estados Unidos, e depois diretor musical da Voz da Profecia. Faleceu em 2007. E durante a sua prolífica carreira musical, produziu 9 volumes de composições originais e arranjos. Ó que a Esperança é certamente a sua composição mais famosa. Foi o hino tema da Conferência Geral de 1962, São Francisco, e depois foi usado de novo em diversas outras sessões da Conferência Geral. 66, 75, 95, ano 2000. Se tornou uma espécie de hino oficial da igreja. É o hino mais adventista que nós temos, traduzido para dezenas e dezenas de línguas. Nesta minha última apresentação com vocês, quero meditar um pouco sobre a volta de Cristo. Não vai ser tanto uma palestra, mais um sermão, talvez um pouco diferente. Abram sua Bíblia comigo, por gentileza, em João capítulo 20. É provável que os meus alunos, meus ex-alunos, se lembrem dessa abordagem nas minhas classes de João. João capítulo 20, versículos 30 e 31. Que nós temos o propósito do Evangelho. João declara: na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, milagres, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Para que creiais, diz João. No grego original, ele usa aqui o tempo presente, que em grego indica uma ação contínua. É como se ele estivesse dizendo, para que vocês continuem crendo. Não para que vocês venham a crer, mas para que vocês continuem crendo. João escreveu o seu evangelho no final do 1º século. Foi um dos últimos livros do Novo Testamento a serem escritos. Foi escrito depois do próprio Apocalipse. Talvez só as epístolas de João foram escritas depois do Evangelho. Naquela época, a igreja estava sendo ameaçada por 2 crises. Uma crise externa e uma crise interna. A crise externa tinha que ver com a intolerância da parte dos judeus. O judaísmo dos dias de Jesus e dos dias dos apóstolos, até a destruição de Jerusalém no ano 70, o judaísmo era pluralista. Ele estava dividido em várias denominações, como a igreja cristã hoje está dividida em várias denominações. Adventismo, metodismo, os batistas, os luteranos, os católicos e etc. O judaísmo, até a destruição de Jerusalém, estava dividido em várias denominações. Mas com a destruição de Jerusalém pelos romanos no ano 70, houve uma mudança fundamental. Praticamente todas as denominações judaicas foram aniquiladas, destruídas, à exceção de 2. O farisaísmo e o cristianismo. Deixa eu focar um pouco no farisaísmo. Os fariseus conseguiram sobreviver à destruição de Jerusalém por meio de um embuste de um de seus líderes, Yohanan ben Zakkai. E eles conseguiram conquistar o favor dos romanos e tiveram permissão de se mudar para Galiléia, uma pequena cidade chamada Jâmnia. E ali eles se
restabeleceram. E ali em Jâmnia, os fariseus, sobreviventes à destruição de Jerusalém, tentaram redefinir judaísmo. Só que agora não mais como um judaísmo pluralista de antes, mas um judaísmo farisaico. Farisaísmo se tornou a regra. A propósito, o judaísmo que sobreviveu à Idade Média e chegou até os nossos dias é o judaísmo rabínico, o judaísmo farisaico. E ali em Jâmnia, nesse processo de reformulação da fé judaica, os fariseus excluíram todos e quaisquer grupos divergentes ou remanescentes de grupos divergentes, incluindo-se os cristãos, que foram agora forçados a ceder à fé farisaica ou enfrentar medidas disciplinares, como, por exemplo, expulsão das sinagogas, prisão, tortura e morte. Os cristãos de origem judaica continuavam frequentando as mesmas sinagogas de seus irmãos judeus, até o final do primeiro século. Dentre as medidas desenvolvidas pelos fariseus para identificar e punir os hereges, estava aquilo que ficou conhecido na história como Birkat Haminim. Birkat Haminim é uma expressão que significa bênção aos hereges, mas que na verdade era uma maldição. Era uma oração que foi introduzida na liturgia da sinagoga. Há um momento na liturgia da sinagoga judaica, e isso vem desde o primeiro século, em que eram recitadas as chamadas 18 bênçãos, o Shemon Esrei, ou Amidá. E então, a bênção de número 12 foi reformulada para contemplar esta nova medida ou necessidade de se identificar e se excluir os hereges. E essa bênção de número 12 é exatamente a que ficou conhecida como Birkat Haminim. Nessa oração, uma oração pequena, uma das 18, ela faz uma referência específica aos hereges, Minim, e aos cristãos, nazarenos, Notzirim. E a oração era usada mais ou menos da seguinte forma: era solicitado que um membro da sinagoga viesse e recitasse as orações, Shemon Esrei, as 18. E eles poderiam escolher uma pessoa que eles suspeitassem ser um minim, ser um herege, ou um notzirim, um nazareno. Se ele viesse e recitasse as orações, e a de número 12 era na verdade uma maldição contra os notzirim, estaria tudo bem, mas se ele se recusasse a fazê-lo, ele estaria se entregando. Ele era um deles. O Birkat Haminim tornou impossível a convivência de cristãos e judeus a partir deste ponto em diante, que já não era fácil. Os cristãos tiveram que deixar o convívio da sinagoga. O centro da discussão, logicamente, era a pessoa de Jesus. Quem é Jesus? Seus seguidores, os nazarenos, os cristãos, acreditavam que ele era o Messias de Israel. Para os judeus, ele era um impostor. Impossível que o escolhido de Deus, na opinião dos judeus, fosse ao mesmo tempo o maldito de Deus. Porque maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Com Birkat Haminim, cristãos começaram a ser excluídos das sinagogas e começaram a sofrer outros castigos e punições. Uma verdadeira prova
para muitos que a vida toda frequentavam as mesmas comunidades. É possível que muitos estivessem se perguntando: vale a pena? Será que nós realmente estamos certos? Afinal de contas, Jesus prometeu voltar e olha quanto tempo. Estamos no final do 1º século. Quanto tempo? Vale a pena? É isso mesmo? João escreve, dizendo: na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que vocês continuem crendo. Continuem crendo. Qual é a relação entre os milagres de Jesus relatados no Evangelho de João e essa continuação, essa permanência na fé? Esta foi a crise externa. Mas havia também uma crise interna, que a igreja, no final do 1º século, nos tempos de João, estava enfrentando. E esta crise interna era a iminente morte do próprio apóstolo, do próprio João, o discípulo amado. João era o último dos apóstolos vivo, ainda vivo. João era o último elo entre aquela geração de cristãos e Jesus. João era o último elo entre aquela geração de cristãos que não conheceu a Jesus e Jesus. Jesus prometera voltar. E uma das mais belas promessas de sua vinda está justamente relatada neste evangelho: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Vou voltar. E desde a ascensão, a igreja apostólica vivera na esperança do breve retorno. Se pergunta por aí se eles realmente acreditavam que Jesus voltaria em seus dias. Sim, isto é claro, especialmente no livro de Atos, eles acreditavam que Jesus voltaria em seus dias. Temos muitas evidências disso. Mas Jesus não vinha. Jesus não vinha. O tempo se passava e Jesus não voltava. E a expectativa se tornou ainda mais dramática à medida que os apóstolos mesmos começaram a falecer. Tiago foi o primeiro, poucos anos depois da ascensão, e em seguida vieram outros, um após outro, um após outro. Foi nesse contexto que a pessoa de João se tornou importante. A figura de João se tornou emblemática para a igreja. Vamos ao capítulo 21 do Evangelho. Nós conhecemos o conteúdo deste capítulo. Depois da ressurreição, Jesus aparece aos discípulos junto ao mar da Galileia. Eles estavam pescando. Ocorre aquele milagre da pesca. E então Jesus convida Pedro para caminhar pelas margens do lago, mar da Galileia. Então, nos versículos 15 a 17, nós temos a restauração de Pedro. Pedro negara Jesus 3 vezes. Por 3 vezes Jesus pergunta a ele: Pedro, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro ainda estava nos planos de Cristo. Jesus estava restaurando Pedro, restaurando o ministério apostólico de Pedro. Apacenta as minhas ovelhas. Mas após as 3 vezes em que Jesus pergunta a ele: Pedro, você me ama? Algo totalmente inesperado acontece. Versículos 18 e 19. Em verdade te digo, Pedro, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo
e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. E agora no versículo 19, João, o apóstolo, o escritor, interpreta as palavras de Jesus. Jesus disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Nesses versículos, Jesus estava anunciando a morte de Pedro. Ele restaura Pedro, restaura o seu ministério. E em seguida diz: Pedro, você vai morrer. E João diz no versículo 19 que Jesus disse a ele com que tipo de morte ele haveria de glorificar a Deus. Essa expressão, estender as mãos e ser levado por outros, era usada na antiguidade como uma referência à crucificação. Pedro não só ia morrer, ele seria crucificado. Coloquemo-nos no lugar de Pedro por um instante. Que restauração é essa? Estou sendo restaurado, em seguida recebo a notícia da minha morte. Confuso, sem saber direito como digerir aquelas palavras de Jesus, Pedro começa a olhar para os lados. E de repente, o que ele vê? Ele vê João, que não está muito longe deles. Diz o texto, versículo 20, que João estava acompanhando Jesus e Pedro a uma certa distância. Versículo 21, vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Apontando para João. Inveja é coisa antiga. E quanto a este? Só porque ele é o seu queridinho, que está sempre junto contigo, que se reclinou sobre o teu peito na ceia. E quanto a este, o que vai ser? A resposta de Jesus, versículo 22. Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa, Pedro? Quanto a ti, segue-me. Versículo 23, João fala de novo. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, só havia 3 pessoas ali: Jesus, João e Pedro. Quem que espalhou a notícia? Quem que espalhou o boato? Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Pedro imaginou que aquela era uma referência de que João não morreria. E espalhou esse boato entre os irmãos. E o tempo se passou. Tiago foi o primeiro. Depois vieram outros. Um a um, os apóstolos foram morrendo. Pedro morreria por crucificação sob o imperador Nero em Roma por volta do ano 67. E João continuava. Preso várias vezes, açoitado, espancado, o livro de Atos relata vários episódios. Mais tarde, exilado na ilha de Patmos, lançado num caldeirão de óleo fervente, e João continuava vivo. Este discípulo não vai morrer. A vida de João parece que endossava o rumor de que João não morreria até que Jesus viesse. Na segunda parte do versículo 23, João de novo tenta explicar o que Jesus dissera. Ora, diz ele,
Jesus não dissera que tal discípulo morreria. Ele dissera unicamente: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? O que é que João está fazendo aqui, irmãos? João está explicando as coisas, deixando as coisas claras. João está dizendo: não, Jesus não disse que eu, aquele discípulo amado, não morreria. Ele apenas fez uma pergunta retórica: se eu quero que ele permaneça. Pedro, você não tem nada a ver com isso. Por que João está tomando tempo para explicar isso para a igreja? Porque ele sabe que não foi isso que Jesus quis dizer. E ele sabe que a sua hora está chegando. João sabia que a sua morte estava próxima. Segundo estimativas, ele era o mais novo dos discípulos de Jesus e deveria ter, nessa época, cerca de 90 anos de idade. O impacto, nessa época em que ele escreveu o Evangelho, e o impacto da morte de João, poderia ser devastador para a igreja. A igreja esperava a vinda de Jesus. A morte dos primeiros apóstolos trouxe dúvidas, incerteza. Mas a vida de João se tornou um símbolo, se tornou emblemática. Enquanto João viver, há esperança. Porque Jesus dissera: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? A vida de João se tornou um símbolo da esperança. Esse discípulo não vai morrer. E enquanto ele viver, a esperança permanece. Por outro lado, a morte de João certamente traria desânimo a muitos. E agora, quando nós unimos as duas crises, a crise interna, a iminência da morte de João, a aproximação da morte de João, com a crise externa, a intolerância da parte dos judeus, nós vemos que a morte de João poderia mergulhar a igreja numa profunda crise, desânimo. João era o último elo vivo entre Jesus e a segunda geração de cristãos, a geração daqueles que não conheceram a Jesus. Se ele morrer, o que vai acontecer? Jesus, afinal de contas, vai mesmo voltar. João precisava preparar a igreja para a realidade da sua morte, que se aproximava rapidamente. Voltemos ao capítulo 20 do Evangelho. Final do capítulo, nós encontramos o episódio de Jesus e Tomé. Na tarde da ressurreição, Jesus aparece aos discípulos, Tomé não está presente. Depois eles contam a Tomé, Tomé disse: eu não acredito, a menos que eu coloque a minha mão, a menos que eu veja e coloque a minha mão nas feridas, eu não acredito. 8 dias depois, lá estão os discípulos novamente, e Jesus se apresenta no meio deles. João 20, versículos 26 a 29. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e agora Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe-na no meu lado, não sejas incrédulo, Tomé, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Costumamos parar a leitura do relato aqui, como se este versículo fosse o clímax da história, mas não é. Há um versículo a mais, e aqui está o propósito e o clímax da história. Disse-lhe Jesus, versículo 29, porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Estas foram as últimas palavras de Jesus a Tomé. E Jesus aqui, irmãos, está se referindo à segunda geração de cristãos. Ele está se referindo justamente àqueles que não viram.
que não tiveram o privilégio da primeira geração, que não estiveram com Jesus, que não ouviram, que não tocaram, como Tomé naquele momento. Jesus está dizendo, bem-aventurados os que não viram e creram. É para esta geração que João está escrevendo, a geração dos que não viram e creram. Jesus não haveria de voltar no período de vida dos apóstolos, João sabia disso, ele mesmo escreveu o Apocalipse. De modo que ele precisava preparar a igreja para a sua morte. Até agora, a igreja tinha baseado sua fé na promessa de Jesus, em parte na promessa de Jesus e em parte na pessoa dos apóstolos, especialmente João, o último, cuja vida se tornara um símbolo de esperança. Este discípulo não vai morrer. Enquanto ele viver, há esperança, a esperança continua. Mas uma coisa é basear a fé naquilo que vemos, naquilo que ouvimos, naquilo que tocamos. Outra coisa é viver única e inteiramente pela fé. A segunda geração de cristãos não teve o privilégio da primeira, mas eles não estavam em desvantagem em relação à primeira. Gostaríamos de poder ter estado lá, de ter visto, ouvido, tocado. Mas aqueles que não viram, que não ouviram, que não tocaram, não estão em desvantagem em relação àqueles que o fizeram. Há uma bênção para a segunda geração, para aqueles que não viram, não ouviram e não tocaram. Por quê? Por que há esta bênção? Vamos de novo aos versículos iniciais. Versículos 30 e 31, logo depois da história de Tomé. João diz, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Queridos, por que bem-aventurados os que não viram e creram? Porque a palavra é tão poderosa quanto a presença de Jesus. Porque a palavra é tão poderosa quanto o toque de Jesus. Aqueles que só têm o benefício da palavra não estão necessariamente em desvantagem àqueles que não têm. Ou aqueles que tiveram a presença de Jesus. Interessante quando vamos para os milagres de Jesus relatados nos outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Quase todos os milagres de Jesus ali foram realizados pelo poder do toque. Quase todos. Jesus toca o leproso e ele imediatamente se torna limpo. Jesus toca a sogra de Pedro e ela é curada da sua febre. Jesus toma a filha de Jairo pela mão e a traz de volta à vida. Jesus toca os olhos do cego e eles se abrem. Pedro está afundando as águas. Jesus o toma pela mão e o conduz com segurança ao barco. Jesus toca os ouvidos e a língua do mudo e ele pôde ouvir e falar pela primeira vez na vida. Jesus toca o menino com espírito imundo e o espírito deixa. A mulher com fluxo de sangue toca nas vestes de Jesus para ser curada. A lista poderia continuar. Em todos estes milagres, a presença de Jesus foi fundamental para que o milagre ocorresse. Porque o milagre dependeu do toque. Mas não em João. João relata só 7 milagres. Só 7. E ele diz, estes são suficientes para que vocês continuem crendo. Os milagres de Jesus em João são realizados pelo poder da palavra de Jesus. Na festa em Caná, enchei de água as talhas, tirai-a e levai ao mestre-sala. O oficial cujo filho já estava morto, vai, teu filho vive. Ao paralítico de Betesda, levanta-te, toma o teu leito e anda. Ao cego de Jerusalém, vai, lava-te no tanque de Siloé. Sim, é verdade que Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de barro e aplicou nos olhos do cego, mas não foi naquele momento em que o milagre ocorreu. O milagre ocorreu mais tarde, quando Jesus disse, vai, lava-te no tanque de Siloé. Foi pelo poder da palavra e diante da sepultura de Lázaro, Lázaro, vem para fora.
E no capítulo 21, Jesus realizaria outro milagre ainda pelo poder da palavra. Lançai a rede do lado direito. Queridos, bem-aventurados os que não viram e creram, porque a palavra é tão poderosa quanto a presença, quanto o toque. A palavra é capaz de produzir a mesma fé que a presença. Para a segunda geração de cristãos, a nossa geração, a geração daqueles que não conheceram a Jesus, a geração daqueles que não ouviram, não estiveram com Jesus, não tocaram, não viram. Para esta geração da qual nós participamos, fé é produzida pela palavra, não por milagres ou presença física. E João diz: estes foram registrados para que creiais, para que continueis crendo. Nós somos a geração daqueles que não conheceram Jesus em carne. A primeira geração teve um alto privilégio: ver, ouvir, tocar. Gostaríamos de estar lá, sem dúvida. Mas nós não temos necessariamente nenhuma desvantagem em relação a eles. Porque a palavra é tão poderosa quanto a presença. Ela pode produzir o mesmo nível de fé. Mesmo que Jesus demore, da perspectiva humana. Mesmo que João morra. Mesmo que o tempo passe, nossa fé não precisa ser menor, não precisa se sentir ameaçada, se estivermos enraizados na palavra. O apego à palavra não haverá de apressar a volta de Jesus, mas haverá de aumentar nossa confiança, nossa fé em Deus. Ao olharmos para tudo que Deus já fez, teremos confiança para enfrentar o tempo que ainda nos resta, desconhecido, com suas ameaças, com suas crises, enquanto aguardamos aquele grande momento. Estamos em meio a muitos ventos de ideias e doutrinas. Estão ameaçando a igreja. Apela-se a tudo, razão e lógica humanas, experiência humana. Uma nova cosmovisão baseada nos valores do humanismo secular. A autoridade da Bíblia nunca foi tão questionada como está sendo agora. Como aguardar a volta de Jesus? Pela palavra. A igreja adventista sempre foi conhecida como, nós somos conhecidos como o povo da Bíblia. Essa identidade está em risco hoje. E eu quero nesta manhã fazer um apelo a vocês, pastores e líderes, para que mantenham esta identidade. A igreja adventista tem que continuar sendo o povo da Bíblia. Povo da Bíblia. Situações mudam, a igreja passa por mudanças, mas a palavra permanece. E nosso apego e fé na palavra deve permanecer o mesmo. Somente a palavra poderá nos guiar, nos manter firmes, nos suster em meio às crises que enfrentamos. Não pode haver fé genuína que não esteja enraizada na palavra. Estes sinais foram escritos para que vocês, nós, continuemos crendo que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhamos vida, esperança em seu nome. Que Deus nos abençoe.